Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 257 do seu podcast favorito de velocidade, nessa semana aí sem Fórmula 1, semana de folga, né? Semana sem corrida, tá terminando os campeonatos, a Fórmula 1 também já tá chegando no final, vai ter uma maratonazinha aí no final, mas já estamos caminhando para o final do ano, né? Já estamos na metade final do mês da graça de setembro. Vejam, senhores, o ano começou outro dia, né? Passa muito rápido. Bom, vamos ver o que a gente vai falar aqui hoje, chamando o grande Adalto, ele que já vai aparecer aqui. Ô, Adalto, o calendário ficou puxado para os seus amigos lá, hein? O pessoal não deve estar feliz, não, hein? Calendário Nem da fale, Fórmula 1. nem fale. O Dude já tinha me dito que não vai em todas as corridas. Uhum. A gente não falou nada ainda, mas o Dude já falou. Ele vai, acho que em 18 corridas. Que já é muito, né? E já é muito, é. Já é mais do que a gente tinha aí nos anos 90, que era É, 16, né? Eu sou da época que era 16. é. Quando passou para 17, achei muito estranho. Mas Você é eu da acho época que era vai 6. O quê? É Ele é uma da época voz que era falando aqui. 6. Era um É, 6. é um homem das cavernas falando aqui. Mas acaba aí seu comentário, Adalto. Mas eu acho que várias as equipes grandes que tem bastante gente, eles vão fazer algum rodízio. Eu duvido que essas equipes vai todo mundo nas 24 corridas. Duvido. Uhum. Não vai. 24 corridas, meu Deus do céu. Muito bem, chamando também o Fábio Campos, ele que também já vai aparecer aqui. Ele que falou que o Colton Herta não deveria ter a superlicença e ele não terá a superlicença, né, Fábio Campos? Peraí. Não é bem assim. Peraí. Deixando, peraí. O que foi? O que há? Que há? Sábio. Eu disse que o Colton Herta merece estar na Fórmula 1, disse que a superlicença merece ser revista, só disse que não deveria entrar do jeito que queriam, empurrando para dentro. Até ele falou, Bruno Aleixo. Não, desse jeito. Até ele falou. Ele mesmo falou, não, desse jeito não sou eu que estou brigando por isso. Vamos discutir esse assunto, eu acho que tudo é uma oportunidade de reflexão, né, Bruno? A gente falou aqui depois de Abu Dhabi, que era para se refletir sobre os finais de corrida, ninguém refletiu, agora talvez reflitam. Mas tudo, só dando um exemplo, tudo é uma oportunidade de reflexão. Drogovic não ter vaga, Colton Herta com a superlicença, tudo é oportunidade para evoluir. E aí a gente vai discutir aqui o que pode evoluir, porque sempre pode se evoluir quando se quer. Aí é o grande asterisco do negócio. Ô, seu Bruno Aleixo, Fala. eu posso dar um parecer aqui, fora do automobilismo, para Lá vem parecer ele. É importante. Lá vem. Semana passada a gente comentou um negócio aqui, os caras já veem. Vocês estão falando de política, a gente não citou um nome de um político aqui. Os caras, vocês estão falando de política. O pessoal tá, vocês aí, que estão aí dessa de política, vocês estão tudo maluco, bicho. Vocês, tá doido. Fala, Adalto. É o seguinte, não perca seu celular. Entendeu? É um bom seu conselho. Celular. Perca documento, carteira, perca o que for. Mas perca não dignidade, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E eu deixei meu celular em cima do carro, saí com o carro, cheguei no destino, falei, cadê meu celular? O celular saiu voando, né? Aí eu lembrei, deixei em cima do carro. Eu saí desesperado, voltando para fazer o caminho de volta. Fiz 3, nada. E eu acho que caiu na avenida aqui do lado. E algum carro veio e passou por cima. Patifou o celular. Patifou com o meu celular. Mas, rapaz, para você colocar as coisas de volta... não é tranquilo, não. Que sufoco que é isso, meu. Que sufoco. Então, muita atenção. Não perca seu celular. Porque vai te dar um trabalho. Mas eu fiquei 2 dias fazendo isso. Amarra uma cordinha, né? Vamos ver. Às vezes, se poder amarrar uma cordinha assim, põe o celular que eu fiquei 2 dias fazendo isso. Colocando as coisas de volta no celular. E banco para você colocar no celular. A gente ficou tão dependente da tecnologia que às vezes dá vontade de viver como um homem das cavernas. Assim, Dá. Eu vivi essa experiência recentemente, não dessa de perder celular, né? Mas com operadoras de celular que eu
Eu refleti muito profundamente sobre a possibilidade de viver como um nômade. Uma pessoa que não tem nada. Não, fora que você perde a comunicação, porque não tem mais telefone fixo. Não, acho que ninguém tem, né? Acho que ninguém tem mais, né? Você perde a comunicação com o mundo, meu. É. Só o WhatsApp Web, que ainda bem que eu tinha deixado aberto, ele continua funcionando. Mesmo com o celular espatifado, desligado. Esse WhatsApp, eu não sei. Isso aqui é do outro mundo, é de Plutão esse troço, né? Porque como é que funciona sem celular isso? Então, melhor nem pensar muito, né? É. Tem coisa que é melhor a gente não pensar muito. Nossa senhora, não perca essa senhora. Muita atenção. É a melhor dica que eu posso te dar. Bom, conselhos tecnológicos, operacionais à parte. Vamos começar, né? Aparecendo aqui os nossos twitters, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, @CampusFB. Vamos começar falando de coisa boa. Vou começar falando do calendário. O calendário da Fórmula 1 2023 foi divulgado hoje, né? Dia 20 de setembro, dia que nós estamos gravando aqui. E você está vendo aí na sua tela, né? O calendário que terá 24 corridas, é o maior calendário da história da Fórmula 1. Até agora, né? Porque já se especula aí que no futuro ainda poderemos chegar até as 15 corridas, né? E alguns destaques aí, né? A 25. 25, Alguns destaques aí, né? A temporada começa no dia 5 de março no Bahrein. Isso eu gostei. Isso eu gostei. Já tem sido assim, né? Já há algum tempo, né? Geralmente começava na Austrália, né? Mas já tem um tempo. Não, mas já começava depois do meu aniversário. Sim. Não, mas agora tem que começar. Bruno Aleixo, pode anotar e me cobrar. 2024 e provavelmente 3 começa na Austrália. 23 também, você acha que começa na Austrália? Começa mas baseado em que se veio aqui o nosso... Você está invalidando o nosso calendário que nós estamos... Não, 23 não, 24 e 25. Bom. Não, é porque eu estou pensando nesse calendário como 2022, claro que não. Tá. Este aí é 23. 24 e 25 começa na Austrália. Pode anotar e me cobrar. Então vamos lá, os destaques aqui. A primeira corrida no dia 5 de março no Bahrein. 16 de abril teremos a volta do circuito de Xangai, lá na China. O circuito está fora aí desde que começou a pandemia, né? Eu anotei aqui, olha, o dia 21 de maio teremos o GP da Emília-Romagna em Imola. Imola que entrou na pandemia, né? Bruno, esse de Xangai eu quase pus um asterisco ali, viu? Né? Sujeito à confirmação. Vamos passar esses destaques aqui, a gente volta para falar de todos, né? O GP de Imola eu coloquei aqui também como destaque, que Imola entrou na pandemia como um tapa-buraco e ficou, né? Que é uma coisa curiosa, porque daquelas pistas que entraram para tapar buraco na pandemia, Imola parecia ser a menos interessante, né? Não sei se é força da tradição, não sei o que aconteceu. Conseguiu dinheiro, conseguiu grana, conseguiu Siga o caminho do dinheiro. Até do governo da Itália, da região, por isso que o nome é grande, é muita gente apoiando. Entendi. Dia 8 de outubro teremos o Grande Prêmio do Catar, isso é uma novidade aí, não é naquela pista, né? Catar, não, é naquela sim. É naquela ainda? Naquela sim. Entendi. Então não é uma boa notícia também, né? Que aquela pista é bem mais ou menos. Que absurdo. E dia 5 de novembro, GP do Brasil Interlagos. Coloque na agenda, você que não foi ainda, vá. Você que já foi, vá de novo. E teremos também, 18 de novembro, o GP de Las Vegas, né? Nas ruas lá em Las Vegas. Esse que o Adalto certamente fará um enorme esforço para estar presente presencialmente. Não, ele vai, já falou que vai para Las Vegas. Vai fazer umas apostas. Eu vou fazer um esforço, mas eu não sei se eu vou ver. E aí, senhor Adalto? Vou em fevereiro, vou em novembro de novo? Epa, só se a confraria ajudar aí, né? Las Vegas você vai, cada final de semana que você quiser, você vai. É isso aí. E aí, senhor Adalto, e esse calendário aí de 24 corridas? Ficou bom ou não ficou bom? Assim, a quantidade de corrida, para mim, não tem problema. Eu acho até que isso vai acabar em 25 em determinado tempo aí, sei lá, em 2024, 2025, não sei. Eles querem 25 e eles vão conseguir as 25. Então, isso não tem muito problema. Eu só acho que
algumas pistas tinham que estar aí, né? Saiu uma que eu odeio, odeio não, mas acho muito fraca, que é Paul Ricard, né? Eu gosto da pista de Xangai, tomara que tenha corrida, né? Eu acho bem legal aquela pista. Emília-Romagna eu acho bem fraquinha, né? Então tinha que ser Mugello, eles tinham que ter feito um esforço para colocar Mugello, que na minha opinião Mugello é uma pista que rivaliza com Spa, rivaliza com Suzuka, com Austin, que eu acho, com Interlagos, com Silverstone, que são as melhores pistas, na minha opinião, que tem na Fórmula 1, né? Mugello talvez seja a pista que eu goste mais de todas, inclusive. Né? Tem uma sequência de com essa pista de Mugello, hein? Eu achei ela muito boa, mas não tanto assim. Eu acho muito boa. Curvas 6, 7, 8 e 9 feitas de pé cravado, e são curvas, não são retas curvas, são curvas mesmo. É de arrepiar você assistir. Imagina você dentro de um carro fazendo aquilo, entendeu? Todas acima de 200, 240 por hora, curvas espetaculares, com relevo. Pista das antigas, eu amo. Pena que não tá. Né? Mônaco, uma pena continuar, eu acho o GP de Mônaco um saco. Né? Eu não sou tradicionalista em nada, então, para mim, tradição conta muito pouco. Então, para mim, não estaria Mônaco. E o resto, eu não faria Singapura, porque eu também não gosto da pista. E o resto tá bom, o resto acho que tá bacana, eu gosto da maioria das pistas aí. Abu Dhabi deu uma melhorada com aquela reforma do ano passado. Uma boa, porque era uma pista sacal também, na minha opinião. Deu uma melhorada. Né? Então, é isso. E a logística não é campeã do mundo, né? Realmente não é campeã do mundo a logística. Mas talvez, como aqueles caras não são burros, eu não acho que eles fizeram essa logística meio ruim da cabeça deles. Isso daí deve ter razões financeiras por trás, né? E deve ter também, porque você tem que conciliar as datas que são boas para a Fórmula 1 e que também estão disponíveis nos países, né? Exatamente. Então não é fácil assim também, simplesmente pegar e agrupar as corridas, senão seria, né? Qualquer um faria um calendário, né? Não tem dúvida. No finalzinho aqui é interessante, né? Porque você vê, eles chegam em Austin dia 22 de outubro, depois já vão para o México, depois vem para Interlagos, depois volta para os Estados Unidos. Então são 4 corridas fora de casa que eles vão dar e voltar para casa, eu imagino. Deve ser corridas que eles não voltam para casa. Se bem que entre Interlagos e Las Vegas tem 2 semanas. Talvez voltem, então. Aí. Mas daí seria mais uma viagem para a Europa, para outra viagem para a América. Também não é fácil. Então é isso. Basicamente tem umas 3 corridas aí que eu não gosto. E falta Mugello. Vai faltar sempre. Enquanto não tiver Mugello, pode ter 50 corridas. Aí falta Mugello. Tinha que ter 51. Eu acho que Mugello não vai voltar, não, mas tudo bem, vamos lá. E aí, Fábio Campos, e esse calendário aí com esse tanto de corrida? Eu sou do tempo que a gente tinha 16 corridas no calendário, né? E começava, às vezes, no Interlagos e tal, e depois terminava na Austrália, em Adelaide, saudosa Adelaide, né? Eu gostava daquela pista também. Boa pista. Cadê o Fábio Campos? Tô aqui, vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer uma análise menos pessoal do que o Adalto, tentando pegar aqui as conjunturas que os caras fizeram, independente das que eu gosto ou não. Aliás, eu acho até curioso, né? Porque as pessoas não reclamam da saída da França, porque não gostam da França, a maioria, e usam a manutenção, por exemplo, de Spa como fator histórico. Mas a França é histórica também. Né? Só que fica muito. As pessoas usam muito o gosto pessoal, né? Não, se é histórico e eu não gosto, pode sair. Se não é histórico, se é histórico e eu gosto, tem que ficar. Tem que ter um critério aí, né? O peso da história com digamos, com a modernidade. O calendário, Bruno, ele não é
Ele não é ruim, como você falou. Eu não gostei do calendário. Mas não necessariamente por causa das pistas ou das corridas. Enfim, é sempre uma ou outra que a gente, como vocês estão falando aí, que a gente pode opinar sobre ter saído ou ter voltado. Eu penso sempre na Turquia, por exemplo, uma pista para mim de qualidade comprovada, que tem chance de entrar, porque esse asterisco da China é muito forte, porque a China queria. Eu sou meio rato de calendário, né, Bruno? Eu gosto de ficar ali tentando pegar o máximo de informação da situação das corridas, né? Falei há muito tempo atrás que a África do Sul não era essa garantia que muita gente falava, porque não tinha dinheiro, não tinha quem bancasse, embora tenha uma vantagem enorme da boa vontade da Fórmula 1. A Fórmula 1 quer empurrar uma corrida lá, nem estou dizendo que está errada, não. Aonde? De correr na África, embora a pista de Kyalami eu acho que não é adequada, ela está no meio. Não tem condição aquela pista, hein? Ela é dificílima de você ampliar, então a gente fala aqui de ampliar Zandvoort, geograficamente é fácil, a da África do Sul não. Fábio, engraçado que a da África do Sul era boa antigamente, né? Estragaram ela com a reforma, né? E para uma Fórmula 1 também, que era uma exigência diferente, né? Você conseguia ter ali corridas com aqueles carros dos anos 80, 90, que hoje você não consegue, mas a Fórmula 1 quer ir para a África, eu repito, eu acho que é genuíno. Agora, o que as pessoas têm que entender, as pessoas acham que Spa foi salva. Não foi. Spa está no calendário apenas porque a África do Sul não conseguiu. Spa ia sair. Spa está inclusive pronta para sair, tanto que só deram um contrato de 1 ano. Então, antes de você esperar sair Spa para você reclamar, você já fique ligado, ouvinte, que Spa só está no calendário porque a África do Sul deu com os burros na água, numa expressão da época do Bruno Aleixo, que já viu calendários bem menos diversos do que esse que a gente está falando. Sim. Eu não gostei do calendário. Por que eu não gostei do calendário? Porque eu acho que o calendário continua... parece até um contrassenso falar isso, né? Mas eu esperava um calendário de 24 corridas muito menos asfixiado do que um calendário de 22, que é o calendário desse ano. O calendário do ano que vem ele tinha tudo para ser menos asfixiado, embora com mais 2 corridas. Por quê? Porque você tem coisas no ano que vem, e que você teve esse ano, que você não vai ter, melhor dizendo, no ano que vem. Esse ano você tinha que ter uma pré-temporada mais extensa, porque o carro era do zero, então os caras quiseram fazer 2 pré-temporadas. Isso achatou o calendário. Esse ano você tem Copa do Mundo. E você não vai ter Copa do Mundo o ano que vem. Então você poderia fazer um calendário muito mais espaçado do que esse calendário tá. Porque o que acontece com esse calendário? Ele começa ali um pouquinho mais cedo, vai começar no Bahrein, a pré-temporada vai ser menor, o que é ótimo. Ele faz, Bruno, ele faz as 4 primeiras corridas no espaçamento normal de 2 semanas, que é uma coisa rara de ultimamente, porque normalmente os campeonatos já começam com corridas já sequenciais. Não vai ter isso nas primeiras 4 corridas do ano que vem. Aí você começa com 2 juntas. 2 juntas é absolutamente normal e tranquilo, Azerbaijão e Miami. E aí você começa a ter rodada tripla, que é uma coisa que eu não esperava o ano que vem, porque eu não acho necessário. Você podia entrar dezembro. Tem coisas que a Fórmula 1 fez na pandemia que ela não deve repetir, que são as rodadas triplas, na minha opinião. Tem coisas que ela fez na pandemia que ela deve repetir, que é entrar um pouco mais para o mês de dezembro. E ela não vai entrar para o mês de dezembro, mesmo sem ter Copa do Mundo. Então ela já vai emendar, depois dessa sequência de Azerbaijão e Miami, ela já emplaca uma rodada tripla, com Imola, Mônaco e Barcelona. Ok, não é uma rodada tripla cansativa para quem está lá. Imola, Barcelona e Mônaco estão todos ali relativamente próximas uma das outras. Aí faz o Canadá num esquema normal de 2 semanas, volta a ter 2 juntas, Áustria e Inglaterra, mais uma vez, aí salta 2 semanas, 2 juntas, Hungria e Bélgica. A Bélgica desce para julho, porque a Bélgica virou moeda de troca. Aí você tem Holanda e Itália. Ok, 2 juntas sempre espaçadas. Aí você tem um alívio, Singapura, Japão e Catar, todas com espaçamento de 2 semanas. Aí você entra numa rodada tripla, que aí é mais dura para quem está lá na Fórmula 1, que é Austin, México e Brasil. Essa é uma rodada tripla mais puxada. Não tem o fuso horário para atrapalhar, mas é uma rodada tripla mais puxada. Aí dá uma parada para fechar Las Vegas e Abu Dhabi. Eu acho que o calendário poderia ser mais, digamos, a Fórmula 1 está me lembrando uma coisa que eu falo muito com o Adalto, fora do ar, que é o calendário da NBA. Que você tem muito... Claro que não é ruim você ter muito jogo de NBA e não é muito ruim você ter corrida. Não acho que seja ruim. É bom.
Quanto mais corrida, melhor. Só que você está comprimindo as corridas demais. Você poderia espaçar melhor. A Fórmula 1 poderia dar um jeito de começar antes até do que o 5 de março e principalmente estender para dezembro. Chegar mais perto. Não tem dúvida. Tanto é que no começo eu falei isso. Eu falei, não vou falar isso porque essa logística deve ser o que eles conseguiram fazer, mas não tem dúvida que você tem razão. O problema da logística é que você tem provas que têm contratos especificados de data. Tem prova que está no contrato a data. Está no contrato o final de semana que precisa ser. E eu posso falar uma para vocês. Canadá, por exemplo. Canadá, os caras não arredam o pé de maneira nenhuma. Então a Fórmula 1 detesta ter que ir para o Canadá e voltar para a Europa. Mas existem todos esses interesses. As corridas americanas, e agora são 3, elas não querem ficar próximas umas das outras. Por quê? Ficar próximo é perder dinheiro para os caras. Você dilui se você está próximo. Então, o ideal dos caras é fazer uma no começo, uma no meio e uma no fim. Não dá para fazer. Então, os caras tentam espaçar essas corridas. Então, sim, são uma série de interesses que os caras vão tendo que ajeitar. E, como vocês falaram, muitas vezes quem paga escolhe a data. Então, o calendário nunca vai ser agrupado. Nunca vai ser. Ele nunca vai ser América, Ásia. Não vai ser. Porque os caras não querem. Porque a da Austrália tem que ser para coincidir com os jogos mundiais que a Austrália promove, que tem que espaçar do aberto da Austrália de tempo. Todas as corridas vocês vão achar condições. Tem algumas que são mais flexíveis. Questões climáticas também, né? Questões climáticas. O Canadá tem que ser também naquela época, porque senão é neve. Então, você tem que atender a essa série de interesses. Tem algumas que são mais flexíveis mesmo. O Brasil é um país que, na época do ano, não mata a corrida. Tanto que o Brasil já correu em abril, já correu em comecinho do ano e agora fecha. Correu em março, né? Correu em março, chovia bastante nessa época. Você sabe muito bem disso. Se não fosse as minhas capas de chuva para te salvar, você estava perdido em Interlagos. Nem vamos comentar sobre isso. Agora, a China queria... O que aconteceu nos bastidores? A China queria outubro. Porque a China também já fez outubro e abril. A China também é um país que dá para fazer. A China queria outubro para respirar mais, porque a China ainda está vivendo lockdown, né, momentos de lockdown, ainda está nesse vai e volta, abre e fecha. Então a China queria outubro, mas a Fórmula 1 meio que bateu ali o pé, apesar da China ter várias prerrogativas de, digamos assim, de facilidades junto com a Fórmula 1, por tudo que paga muito, né, a China, né? É uma das que mais paga. A China, ela tem uma grande chance de, daqui a pouco, resolvendo o vírus, ela ter 2 corridas. A China tem chance de emplacar uma segunda corrida muito, muito, muito grande. Ainda mais agora que a Fórmula 1 faz circuitos de rua muito bem, não que sejam fáceis, né, mas faz circuitos de ruas muito bons, sabe aproveitar melhor as ruas. Então ela pode fazer... Então a China, fica essa dúvida, Bruno, fica essa dúvida só para encerrar o comentário aqui da China, porque a China pode ir para lá, ou ela pode ser empurrada, ou ela pode cair, porque o país ainda luta muito com o coronavírus. Aí daqui a pouco vocês falem um pouquinho aí, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre Mônaco, por exemplo, que foi renovado o contrato, né? É verdade, a gente ficou especulando aqui, né, na época do GP de Mônaco, se entrava, se não entrava. Eu, por exemplo, acho que Mônaco já podia ficar fora, já deu. Muito obrigado, Mônaco, foi ótimo esses 70 e tantos anos de GP de Mônaco. Para essa Fórmula 1 atual, Mônaco não rola, né? Não dá. Mas eu acho assim, por mais que eu também não me guie pelo peso histórico, por isso que eu até falo de Kyalami, né? Muita gente, Kyalami histórica, cara, entre Spa e Kyalami não tem nem conversa, entendeu? A ideia do Qatar, Bruno, foi meio que cancelada. Então, assim, parece que não vão fazer outra pista na cidade para a Fórmula 1. Parece que vão ficar... Por isso que eu falei na hora que eu fui apresentar, porque eu estava na cabeça que a gente... Não, foi anunciado. Quando o Qatar entrou, foi anunciado que essa pista seria provisória mesmo. Foi anunciado. A pista da MotoGP. Como a Arábia Saudita também. Vai continuar a mesma pista. A Arábia Saudita, a informação que eu tenho é de que ela vai empurrar a construção da outra, mas que ela ainda está nos planos. O Qatar parece, ainda é especulação, parece que cancelou. Vão ficar nessa pista mesmo. E eu acho que poderiam mexer nessa pista. Mas assim, eu estou dizendo... Essa pista do Qatar é o Campeonato Mundial de Track Limits, né? Mas aí botar lá umas zebras, umas coisas diferentes lá, dá para fazer, né? Que não vão fazer. Esse carro é mais sensível à zebra. Esse carro, você colocando zebra, você consegue deixar ele mais instável. Então, você consegue talvez tratar melhor o problema. A questão de Mônaco, eu até tendo a concordar com vocês, porque eu também não acho que o fator histórico possa ser... tenha que ser decisivo. Mas eu não acho que ele deva ser ignorado. Eu acho que tirar Mônaco teria um impacto. Teria um impacto.
não seria simples tirar Mônaco, como é tirar a França, embora a França também tenha tradição. Porque Mônaco tem uma atmosfera de Fórmula 1. Eu concordo. Eu acho que tem que se pensar coisas, mudar o traçado, esticar lá, ir para a esquerda no túnel, que é o único traçado possível, ou vai fazer o que faz Singapura, vai construir estrada em cima do mar, vai construir pista em cima do mar. Dá a tecnologia para se fazer essas coisas hoje. Mas Mônaco, eu respeito Mônaco pela situação de que é difícil para o piloto. Eu acho que isso é igual Singapura. Singapura eu também tendo a concordar com a Adalto. Foi colocada pelo BN Eccleston, claro que foi para ganhar dinheiro e para vender a cidade bonitinha à noite. Mas se transformou num super desafio físico, enorme desafio físico. Não, mas Singapura dá corrida. Singapura dá corrida. Não, mas Mônaco já deu corrida. Mônaco em algumas situações já deu corrida. Eu posso não gostar muito, você também, mas dá corrida. Mônaco não dá corrida. Eu andei naquelas ruas a pé há 30 anos atrás e falei, não sei como é que dá corrida aqui, com aqueles carros muito menores. Agora deve ser um horror aquilo. Eu até já brinquei aqui no Loucos, eu também andei nessa pista exatamente 10 anos atrás, e eu até brinco aqui, já falei aqui no Loucos brincando, né? Eu dei a volta na pista, quando eu completei a volta a pé, a minha opinião continua a mesma. Então, assim, eu não mudei de que não é lugar. Mas se você quiser, cara, você pode fazer até um pneu especial para Mônaco, dá para você fazer. Dá para fazer, se quiser. Né? Dá para fazer muita coisa em Mônaco, não, você pode tentar mudar a corrida em Mônaco. Mas é porque você normalmente falou não dá mesmo, eu concordo com vocês. Mas dá para se fazer alguma coisa. É que você falou uma coisa importante. Você falou, o desafio para o piloto é grande. No sábado. Porque no sábado o cara tem que andar rápido. No domingo, esse ano, os caras sepultaram isso, porque eles descobriram que você pode ficar passeando. Sim. O de trás não vai te passar, aí o de trás também não. O carro é maior, passeando. O carro ficou mais largo. Fica todo mundo passeando. O Alonso fez deliberadamente, falou, eu não ficou lá passeando. O Hamilton atrás dele perguntando para a equipe no rádio que horas que acaba este inferno, que eu não aguento mais esse negócio. Mas então, deixa eu te falar uma coisa. O domingo em Mônaco esse ano, na prova deste ano, foi sepultado. O sábado, tudo bem, tem o desafio e tal, mas a Fórmula 1 vive de sábado e domingo. Deixa eu te falar, Deixa eu te falar rapidinho uma coisa que eu faria. Vão me xingar, vão me chamar de radical, de extremo. Eu toparia molhar a pista em Mônaco. Eu toparia. Que é uma ideia assim que eu sei que já foi. Porque esse ano tem uma ultrapassagem. Ideia do Bernie. A ideia do Bernie foi super criticada e deveria ser mesmo. Não é assim que você faz Fórmula 1. Mas Mônaco é extremo. Atenção, ouvinte. Eu concordo. Vai direcionar o seu... Por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Boa, Fabião. Vamos. Adalto, Mônaco na chuva. A roupa não é roupa. Deixa eu te falar, Bruno. Deixa eu te falar. Eu coloquei isso lá no Twitter, no @CampusFB. Uma ultrapassagem do Gasly sobre o Ricardo no S da piscina, porque um tinha um pneu diferente por causa da chuva. Eu sei que não é assim que tem que ser em todas as outras corridas, mas Mônaco é extrema. Então, se você fizer um pneu para Mônaco, se você molhar a pista em Mônaco, você está colocando ali variar. Mônaco já teve boas corridas quando choveu. Já teve boas corridas por causa da pista estar molhada. Então, eu acho que você faz uma coisa extrema se você está numa situação extrema. Então, eu toparia. Achei ridícula a ideia do Bernie Eccleston quando ele deu. Se alguém der essa ideia, eu vou ser contra. Mas Mônaco é tão fora do encaixe para o carro de Fórmula 1. A casinha. Que eu toparia. Eu gostei mais da sua ideia de construir alguma coisa passando em cima do mar ali. Achei mais legal essa ideia do que de molhar a pista. Molhar a pista... Mas os fãs da Fórmula 1, eles são tão contra novidades. Agora você falou. Agora você falou uma coisa. Eles são tão contra novidades que vai todo mundo chamar você de louco. Eu que concordei também sou louco. Entendeu? Vocês são loucos, vocês são retardados. O famoso vai assistir Indy, né? Que a gente escuta muito, porque eu falava sobre isso ontem, né? Tem fã de Fórmula 1 que prefere abraçar a Fórmula 1 com má qualidade a tentar uma experiência que deu certo em outro campeonato. Porque sempre que eu cito aqui a Indy, melhor dizendo, a MotoGP, não é para fazer as coisas idênticas iguais, mas é o espírito que essas categorias têm de fazer as coisas. A MotoGP fez uma coisa que eu não faria jamais, mas aplaudo, que é botar sprint em todos os finais de semana no ano que vem. Os caras vão fazer sprint em todos os finais de semana. Você faria? Não faria. Vai dar? Não sei se vai dar. É um risco, mas os caras ousaram. Os caras ousam, os caras vão lá e fazem, porque eles mandam no próprio campeonato, coisa que a Fórmula 1 não manda. Por que eu não gostei desse calendário, Bruno? Não vem sprint. As sprints continuam sequestradas pelo Mohammed Ben Sulayem, que está chantageando
para fazer mais sprint. E tem muita gente que resiste a sprint e eu não consigo entender, cara, porque assim, pode melhorar o formato, tem coisa ali que você pode tirar, que você pode colocar, ou você inverte o grid, ou você faz sem o grid valer. A sprint devia continuar e com grid invertido, tem essa. Pode ser grid invertido para você testar, embora eu tenha dito, né? Eu estou mudando a minha opinião com grid invertido, porque não existe corrida de recuperação mais na Fórmula 1. A Red Bull vai lá para trás e ganha, a Ferrari passa todo mundo. Mas tudo bem, é uma ideia, podemos testar a ideia. Só que as pessoas têm o Bruno Aleixo tem uma resistência, porque o Bruno Aleixo é um cara tradicionalista. Você vai montando as peças do quebra-cabeça, olha, ele não quer molhar a pista em Mônaco, ele não quer sprint. Não, mas ele é um cara tradicionalista. O cara de 80 anos você quebra, Fábio. Não, eu falei aqui, ó, construir uma pista que passa por cima do mar, eu sou a favor. Aí eu sou a favor. É a menos, Adalto, veja que é a menos ousada aqui. Não, como é menos ousada? Imagina o preço para construir um negócio desse. Tá louco. Não, eu digo esportivamente. O príncipe, se estiver ouvindo Loucos por Automobilismo nessa hora, ele caiu da cadeira, do trono, né? Nessa hora. Assim, eu só lamento, porque essas corridas já deveriam ter vindo com os asteriscos de sprint. A Fórmula 1 quer 6, eu acho até pouco, mas é bom 6. Os finais de semana de sprint são muito mais eletrizantes, são muito mais interessantes. A sexta-feira é muito melhor. O treino livre fica melhor. Até o TL1 fica melhor, porque é o único que os caras têm. E eu sempre digo, carro de corrida, para mim, quanto mais tempo ele está correndo, mais feliz eu fico. Eu acho que melhor para o público é. Não quer dizer que as sprints são perfeitas, mas elas deveriam estar ali. E elas só não estão ali porque há uma grande possibilidade do Sulayen vetar o número 6 e ficarem só 3. Por numa série de questões que depois eu entro, se for necessário, porque aí entra na politicagem, enfim, que está sempre lá no jogo. Então não vai ter, mas então eles vai ter as sprints, eles só não sabem quantas e em quais lugares, é isso? Isso. Tá uma briga ali para ser 6 ou 3. Isso. É isso. Eu acho que 24 corridas você fazer 6 é um número muito legal. Até para quem não gosta das sprints. Você não é um número exagerado. Eu ainda faria pelo menos com os 10 primeiros invertidos. Pelo menos. Sim, pode-se fazer qualquer coisa. Eu faria até com o grid todo invertido. Né? E mais ponto, porque daí ia ter mais briga. Quanto mais pontos você der, mais briga tem. Tem gente que sugere, né, Adalto? Tirar o grid, tirar a sprint, definir o grid, deixa a sexta definir o grid e deixa a sprint ser independente, porque tem muita gente que diz que isso vai melhorar a qualidade. Né? Isso. A sprint seria a classificação da tabela do campeonato. A classificação da corrida de domingo seria na sexta-feira. Isso. Né? Então, eu daria outra sugestão. Com o grid totalmente invertido. Eu faria o grid 100 quilômetros. Eu faria 150 quilômetros. Eu faria o grid, eu faria a definição do grid na sexta-feira, né? E o grid da sprint seria sorteio. Sorteava lá. Não, peraí. Agora o tradicionalista me deixou Agora bebeu, hein? Bruno, o que você achou, para você continuar seu raciocínio, o que você achou do dia em que a Indy colocou os pilotos para rodar um pneu e aonde o pneu parasse era a posição que eles largariam? Maravilhoso, é isso aí. Não, isso aí eu sou a favor. Na sprint eu faria isso. Na sprint, qual o problema? Faria sim. Isso aí eu faria. Isso aí, sabe por quê? O grid invertido, eu concordo com você, não adianta nada. Porque o Verstappen larga em último e na terceira volta ele já jantou tudo. Se você der pontos, se as ultrapassagens... pontos, os caras vão brigar, pelo menos. Eu acho assim, se as ultrapassagens fossem reais, eu até toparia. Mas o cara vai abrir a asa e vai passar com 35 metros. Então sorteia, porque aí entra o fator sorte, aí vai ser muito mais interessante. Eu acho que você podia fazer um pneu especial para sprint, até para pegar essa ideia do Adalto de estender mais alguns 50 quilômetros. Faz um pneu para sprint ali, um pneu ou que se desgasta mais, ou não se desgasta, entendeu? Você coloca ali, não ter paradas, eu acho legal a ideia. Enfim, gente, dá para discutir, dá para evoluir, dá para avançar. Dá. Dá para pensar aí, só vai todo mundo em pneu duro na sprint. Pronto. Não precisa parar no box, né? Aliás, a Fórmula 1 vai fazer isso ano que vem, né? A Fórmula 1 vai fazer um teste o ano que vem de... Como é que vai ser, Adalto? Pneu vermelho a obrigatoriedade, né? Do vermelho no Q1, o amarelo no Q2 e não, acho que é o contrário. O branco no Q1. O branco amarelo no Q1 é isso. No 2 e vermelho no Q1. Vermelho no 3. Mas aí vai todo mundo tem que ir com o mesmo pneu. Todo mundo tem que ir com o mesmo pneu. Que é uma variável, é uma experiência. É interessante isso, porque... É uma coisa que você testa. Interessante, porque tem carro que anda melhor com um certo tipo de pneu, então ele vai ter mais dificuldade. É interessante isso.
Sim, eu acho interessante. Testar, são duas, gente. As pessoas, é isso que o Adalto falou. Gente, testar é diferente de você implementar aquele qualifying eliminatório horroroso. Você vai lá e começa e vamos fazer e vai ser assim. Uma coisa é você testar. Você testa. Se dá certo, para mim, os caras fizeram 3 corridas de sprint de teste, na minha visão, pode refinar, pode melhorar, tira o TL2, que não serve para nada, bota treino de jovens pilotos. Aliás, isso é uma coisa que a gente vai falar quando a gente for falar do Hertha. Dá para você refinar. Agora, a ideia da sprint, meu Deus, para mim, o final de semana é 10 vezes melhor do que o final de semana normal. Porque tira essa chatice de uma sexta-feira que não serve para nada. A gente fica aqui tentando desvendar long runs, quanto que o piloto fez é muito pouco. Por mais que a gente tenha long run, agora virou 6 voltas, é long virou run. 6 voltas, virou 5 voltas, e a gente tem que ficar ali. Tudo bem, pessoalmente, eu acho até divertido, assim, como jornalista, tentar investigar. Mas para o grande público não tem a menor graça. Não tem a menor graça. É isso aí. Então, este é o calendário de 24 corridas para o ano que vem. Prepare a sua pipoca aí em casa, porque teremos muitas corridas. Muitas corridas. E vai ser legal essa parte aí. Bom, já que o Fábio citou aí, vamos falar do Colton Herta, né? Para quem não viu aí, o Colton Herta, a Red Bull desistiu, né, de brigar pela superlicença do Colton Herta. E a FIA também falou que... Desistiu porque a FIA já... Exatamente. Que a FIA falou que não ia dar mesmo, então... Não ia fazer. É inviável, né? Ele não teria como mais conseguir a pontuação, então, enfim, Colton Herta... Ele até teria, Bruno, se ele topasse disputar a Toyota Racing Series, Fórmula 3 Indiana, Fórmula 3... Ele até... Fórmula Renault, desculpa. Ele até teria, mas parece que não fará. Então, aí Colton Herta aí na Fórmula 1, quer saber pelo menos em 2023, não vai rolar. Ele, viu? E aí, Adalto? A minha opinião é que é melhor para ele. Ele tem que se preparar melhor para ir para a Fórmula 1. Eu também acho. Do jeito que ele anda, do jeito que ele andou esse ano, então, ele ia se dar mal. Ele ia se dar muito mal, entendeu? Há males que vem para bem. Né? Mas vocês não acham, para vocês dois responderem, vocês não acham que a força que alguns estão dando a ele não é um crédito? É porque tem as coisas que a gente não vê. Eu não estou dizendo. Será que ele não é aquele talento que a gente não vê e os caras enxergam? E é por isso que os caras querem. Pode ser, mas será que também ele não é um nome forte para o mercado americano e eles estão forçando a barra? Isso, indiscutivelmente. Agora, quando eu vejo o o grande Mário Andretti, falar esse cara é uma joia, eu respeito. Eu acho que o New Garden, é 18 vezes mais pronto do que ele. Aliás, não tem dúvida. New Garden, sim. O New Garden, Adalto, ele tem, a gente está falando do... Vou deixar vocês continuarem. A gente está falando dos 40 pontos que o Hertha não consegue. O New Garden ele já tem mais de 90. Eu acho que ele tem 100 pontos de superlicença. Então, enfim, mas continuando aí. O New Garden... se falasse em New Garden, sim. O New Garden é bom desde que ele entrou na Indy, na primeira temporada dele, de Hulk. Aquela que ele andava naquele carro azul, esqueci agora de qual equipe. Pô, já falava, esse moleque anda muito. Mas sabe o que acontece com o New Garden? O New Garden já tem 31 anos, né? Aí já para a Fórmula 1, o pessoal já olha todo. Mas hoje, Bruno, o Alonso vai fazer 40 e tanto. Eu acho que 31 hoje... O Alonso correu a vida inteira, né? Sabe o que eu acho? Eu vou falar uma coisa para você. Eu morei nos Estados Unidos. Lá, não é por ter um americano que os caras vão assistir mais. É se tiver um americano vencedor. Lá eles não gostam de perder. Então, se você puser um cara lá que vai andar lá atrás, não vai acontecer nada. É o Scott Speed, né? É ao contrário. É capaz de eles começarem a falar mal da Fórmula 1. Entendeu? Então, tem que pôr um cara ali, quando chegar um americano ali, tem que chegar numa equipe boa e um cara bom, que tenha a chance de andar, não é de ganhar, mas de andar na frente, andar no bolo, brigando no segundo pelotão, alguma coisa assim, entendeu? Colocar um cara lá que vai começar a bater, destruir carro, andando lá atrás, eles vão começar a falar mal da Fórmula 1. Americano gosta de vencedor, não é de... É muito diferente, hein? É muito diferente. Eu acho o seguinte... Eu acho que a solução era colocar uma equipe americana. Que aí não tem essa. Aí os caras vão junto, aí a equipe vai fazer marketing, os caras vão entender que a equipe vai evoluir. A equipe vai com bandeira do cor da bandeira, né? É isso aí. O Colton Herta, eu concordo com o que o Mário Andretti falou, que ele é uma joia. Ele é mesmo.
Eu só acho que ele ainda não está pronto. Ele talvez esteja daqui 1, 2 anos, mas eu acho que se ele for hoje para a Fórmula 1, ele vai se queimar. Então, até por isso aí que o Adalto vamos lá. falou. Mas vamos lá, vou cutucar Tem vocês que de novo. isso. Vou cutucar vocês dois de novo. Piloto mais jovem da história venceu uma corrida na Indy. 7 vitórias, 11 pódios. Esse cara não tá pronto? Eu acho que não, porque de novo, porque aí você está se Ou contradizendo. esse cara tem defeitos que tem que ser corrigidos, porque são Só duas que coisas exatamente. diferentes. Não, Não ele tem evoluiu nada. defeitos. E Eu parece acho que o piorou. É porque é o seguinte, uma coisa são os resultados dele, que são bons, né? Ele entrou na Fórmula Indy muito jovem e tal, começou a... Outra coisa é a performance. A performance dele tem lacunas ali, precisam ser preenchidas. Uma delas é essa coisa dele perder a cabeça quando ele entra numa situação desfavorável. Isso aconteceu esse ano em 2 corridas na Indy, só esse ano, mas já aconteceu no passado e tal. Que ele tá lá, quando ele tá liderando tranquilo, ele vai rápido, faz melhor volta e ultrapassa e tal. Quando ele para no box e acontece um erro que derruba ele para o 3º, 4º lugar, em 5 voltas ele dá no muro. Ele bate, começa a errar. É incrível. Você vê a câmera on board, ele fica completamente transtornado. Eu vou apertar mais ainda o parafuso. Um cara que perde a cabeça, por isso ele não está pronto para correr na Fórmula 1? Eu acho que não, ainda não. Porque a Fórmula 1 é o seguinte, você precisa... Porque na Fórmula Indy, você tem o fator só pilotagem, ele ainda é muito forte. Na Fórmula 1, existe toda uma administração de informações que você tem que fazer dentro daquele carro, que é ultra tecnológico, que eu não vejo um piloto que não tem a cabeça fria ainda, como o Colton Herta não tem, fazendo. Então ele vai acabar virando quase que um Tsunoda, que fica meio desesperado. O Tsunoda, eu ia dar exemplo dos pilotos japoneses. Vocês estão sendo maldosos, hein? Se comparar o Herta com o Tsunoda? Não estou comparando, eu estou só dizendo assim, a situação, o defeito a situação é mais ou menos aquela ali. A mentalidade. Eu tenho impressão que, por exemplo, lembra daquela volta do Norris na Áustria, que ele ia rápido e o engenheiro falando para ele, faz isso, faz aquilo. Eu tenho a impressão que se fosse o Colton Herta naquela situação, ele ia parar na arquibancada em 3 curvas. Com o mesmo, faz isso, faz aquilo, ele pau. Ou mandava o engenheiro para aquele lugar. Agora, não são coisas diferentes. Administrar informações e temperamento não são 2 coisas diferentes? Para você administrar uma quantidade muito grande de informações a 300 km por hora, você tem que estar com a adrenalina bem controlada. Eu não acho que ele consegue fazer isso sozinho. Agora, gente, eu posso estar completamente enganado. É só uma São impressões. São impressões. Eu acho que o teste que ele fez na McLaren poderia ter matado as chances dele. Se daquele teste o cara ainda é cogitado, é porque alguma coisa ali ele mostrou. É a sutileza do teste. É o que eu falo. O Patrício Howard testou em Abu Dhabi depois do final do ano passado. Não foi mais cogitado. Tudo bem, ele vai fazer uma sexta-feira esse ano. É muito possível que ele faça. Aliás, a Fórmula 1 se colocou numa situação de algumas equipes de não usar piloto na sexta-feira, que agora elas estão... praticamente não tem mais espaço para elas fazerem. Elas estão perdidas. Porque você tem sprint no Brasil, Singapura ninguém vai colocar, porque o muro está do lado. Suzuka e Austin tem teste de pneus, o treino vai ser estendido. México e Abu Dhabi e acabou. As equipes se colocaram. Quem não colocou ainda, como a McLaren, já estão numa sinuca de pico. Esse olha que tem piloto a McLaren para colocar. Tem algumas coisas aí que a gente pode considerar também. Primeiro, estranho não terem o teste do Herta na McLaren. Primeiro, não terem divulgado o tempo. Mas isso nunca divulgam. Não divulgam isso. Teste de meio de temporada. Quando o cara detona, divulgam. Você pode ter certeza que o da Renault não vai divulgar. E segunda coisa, a McLaren, depois desse teste, pegou o Piastri assim, rapidinho, a toque de caixa, dependendo de advogado e da FIA, daquele comitê lá de contrato da FIA. E não falou mais em Herta. Peraí, mas qual foi a data do teste? Acho que foi umas 3 semanas antes. Vou procurar aqui, hein? Peraí, continua aí. Vou procurar aqui. Antes. Não falou mais do Herta. Então, eu acho que tem algumas coisas, mais do que a gente vê a Fórmula Indy. Porque o Fábio não vê a Fórmula Indy. O Bruno vê, eu também. Como não? Meu Deus, como não? Não vi todas, mas como não? Eles falam, vai assistir aí, que eu obedeço, Adalto. Eu obedeço. Bem mal esse ano, bem mal. Quer dizer, ele tinha que ter evoluído.
O piloto, né, tem que evoluir ano a ano. Ainda mais na idade dele, que é jovem pra caramba. Ele não evoluiu. Eu acho até que ele involuiu. Então, e aí você vê que quando eu falo, precisa fazer alguma coisa para dar superlicença para o Hertha, o pai dele foi o primeiro a falar, não é para fazer nada não faz nada não quero que meu filho vá assim. E aí o próprio Hertha também não quer. Então, isso aí tudo para mim é tudo indício de que o cara ainda não está pronto. Posso estar errado também, mas eu acho que o cara não está pronto. Eu vou desconstruir o seu comentário, porque pelo que eu estou vendo aqui, o teste do Hertha foi no dia 12 de julho. Aqui as notícias estão. Colton Hertha realiza primeiro dia, aqui no site da Band, aqui do Brasil. Colton Hertha realiza primeiro dia de teste no dia 12 de julho. Absurdo. Já tinha que ter consultado o Auto Racing para começar. Não, é porque eu pus aqui no Google correndo. Tá. O Piastri assinou com a McLaren no dia 4 de julho. Foi revelado pela comissão que analisou. Então, não tem a relação do depois do teste, eles foram para o Piastri. Porque as informações foram reveladas que o Piastri assinou no dia 4. Então, se o teste foi no dia 12, ele já tinha o Piastri. Nós já temos Piastri, hashtag lá da McLaren. Foi anunciado só no final de julho. Isso, porque aí teve toda essa questão foi anunciado naquele 30 de julho. Esperar, porque o negócio do Alonso, tudo dependia de 30 de julho. Então, eu pensei que ele tivesse assinado dia 31 de julho. Não. É o final de semana da Hungria, onde tudo explodiu. O Vettel saiu, o Alonso na segunda-feira. Geralmente, quando tem os prazos dos contratos da Fórmula 1... Não, sim. Né, é até 30 de julho. Então, no meu raciocínio lógico, eu pensei, passou 30 de julho, 31 de julho, já assinaram com o moleque. Não, eu também achava que era essa possibilidade, mas a investigação dos contratos, que foi feita lá pelo CRB, mostrou que no dia 4 de julho o Piastri não tinha contrato com a Alpine, o grande vacilo da Alpine, não tinha contrato, tinha um acordo entendeu? Nada registrado na Fórmula 1. E a McLaren foi lá e pegou no dia 4 de julho. 4 de julho, o Vettel não tinha falado que ia aposentar e o Alonso não se especulava nada de sair da Renault. Então, a Alpine deu mole e o Piastri foi lá e assinou com a McLaren. É isso aí. Bom, de qualquer maneira, eu ainda acho que ele não está pronto. Eu acho que ele vai fazer um fiasco. Agora, o pessoal. Eu acho que ele tá. Eu acho, só para dar minha opinião, eu acho que ele está pronto. Eu acho que ele precisa ser. Eu concordo com isso que vocês falam. A cabeça. Long Beach esse ano foi o maior exemplo, né? Nossa Senhora. Mas o Adalto fala que eu não vejo, a Indy eu vejo. Eu não estou vendo como eu queria, mas eu vejo. Esse lance de Long Beach aconteceu também em Nashville. Também, entendeu? Então, assim, eu só acho assim. Há um padrão. Não é grave. Sabe por que não é grave? Porque ele tem a velocidade. É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Mesmo quando ele não está liderando, quando o carro dele não está muito bom, ele vai fazendo overdrive, todas as voltas, vai piorando o carro. Mas isso é psicológico. Vamos colocar que isso é psicológico. Overdrive é uma coisa psicológica. Se o cara sabe guiar, overdrive é uma coisa psicológica. Trabalhar a cabeça é muito mais fácil do que trabalhar a velocidade. Sim, lógico. O Hamilton não era a cabeça que é hoje, quando entrou na Fórmula 1. Tem vários pilotos que foram maturando a cabeça. Então, eu acho que ele está pronto porque ele tem velocidade. Eu acho que a questão da superlicença tinha que ser revista, talvez cair para um caminho, mas aí que tem que ter boa vontade e os caras não terão. Mas cair para um caminho de você, quem sabe, dar superlicença por número de vitórias na Indy, tem que querer fazer isso, mas eu acho que seria justo, entendeu? Porque o Hertha, Bruno, não é só essa questão, você falou uma coisa correta, né? Os resultados dele são uma coisa, a performance tem que ser outra, e eu concordo com vocês, a performance caiu, ele não tem a mesma performance, tanto que tem essa briga aí de contar quantos pontos vamos pegar da superlicença dele para colocar, enfim, vamos estender para o ano lá de trás, mas o Hertha, cara, ele ganhou em Long Beach, ele ganhou em Mid-Ohio, ele ganhou em Laguna Seca. Então, são pistas que eu acho que podem contar mais para uma superlicença. O cara ganhou 5 ovais, eu acho que a conversa é diferente. Tem gente que fala... em Austin também, né? Uma corrida em Austin. É verdade, bem lembrado, que é uma pista da Fórmula 1. O cara, tem gente que fala, né? Ganhou 500 milhas de Indianápolis, tem que ter superlicença. Eu não concordo. Porque nada a ver. 500 milhas é outro animal. É completamente outro animal. É mérito. Talvez possa ter superlicença para NASCAR. Não, sem dúvida nenhuma. Aí devia ser automático titular da NASCAR. Então, assim, eu acho que a superlicença. Eu acho que o caso do Hertha, como eu falei na abertura, é uma oportunidade para se evoluir, para se valorizar mais a Indy.
Pode não se valorizar mais do que a Fórmula 2? Ok, até aí eu entendo. Porque a Fórmula 2 está lá todo final de semana, a FIA quer valorizar aquilo ali, mas o terceiro, quinto colocado da Indy não pode ter a mesma pontuação do cara da Fórmula Renault europeia lá de base. Não pode. E isso precisa ser corrigido. Essa é a oportunidade que deveria ser debatida e evoluída, porque eu acho que o Hertha, repito, para mim ele tem condição, para mim ele pode correr de Fórmula 1, tem que ser trabalhado, tem que ser essa questão, mas o cara que tem essa capacidade dele, eu acho que pode ir e ser bem, não a força como eles queriam. Aliás, que coisa patética, né? Esses ataques dos pilotos da Indy à Fórmula 1 que ocorreram esse final de semana, né? Até falando a coisa certa. Na essência, estavam até certos. Fórmula 1 só pensa em dinheiro. Ok, não tem alguém que bate mais nessa tecla do que eu. Agora, o motivo que eles ficaram raivosos, porque a Fórmula 1 não cedeu a superlicença para o Hertha de maneira forçada, aí você vem esse corporativismo, o Graham Rahal, o Scott McLaughlin, o não sei quem, o Alexander Rossi, eles queriam que a coisa fosse forçada. Não é assim, tem um regulamento, e o regulamento foi cumprido. Mas ficaram magoadinhos os pilotos da Indy. Ora, vai assistir Fórmula 1? Ora, bolas. Ora, vai assistir Fórmula 1. Agora, com isso, né, então a vaga da Alpine fica em aberto, né, vai o menino Pierre Gasly, e aí vai quem que vai para a AlphaTauri? Eu falo que o Gasly não é simples porque ele tem um contrato, e sou debochado aqui nesse programa. E o pessoal tá, eu li também agora que está sendo especulado para Williams o americano que está na Fórmula 2, né? Eu não sei falar o nome. Sargent. Logan Sargent, não é isso? É assim que fala o nome? Logan Sargent. Sargent. E aí, vai ou não vai? Aí é difícil, né? Aí tá difícil. O que eu sei é que a Alpine já topou pagar a multa lá do Gasly, entendeu? Pagou, já topou. O Pirata já falou quanto já falaram tá feito, entendeu? E o Gasly... Mas se não entrar ninguém, não sai. Quem que vai entrar? Quem vai para o AlphaTauri? O Gasly já se considera na Alpine para o ano que vem. Então, mas aí quem vai entrar? Porque o Nick De Vries ficou bola da mesa. Né? É isso que eu ia falar. O Nick De Vries ele tem 3 opções. Ele tem 3 opções. Ele pode ser piloto da Williams. Só uma coisa, hein? O que não faz uma boa corrida na Fórmula 1, hein? Vocês vejam esses pilotos que entram e ficam com esse papo de não, porque eu estou estreando, aí fica cauteloso, eu cumpri o contrato, eu cumpri o programa da equipe, tarará, tarará. O cara foi lá, destruiu a concorrência e agora ele tem 3 opções de equipe da Fórmula 1. Isso. Sendo que o Williams é a opção assim, se ele não conseguir nenhuma outra coisa. Mas ele nem precisa ir para o Williams. Mas aí é que tá. Vamos lá. Primeiro, o sucesso do De Vries, para mim, comprova a beleza da regra de colocar jovens pilotos nas sextas-feiras. Porque o De Vries fez sexta-feira para Mercedes, fez sexta-feira para Williams e fez sexta-feira para Aston Martin, que foi pode até ter sido um meio que complicador na questão do volante, mas ajudou o cara a sentir a pista. Evidentemente, o cara andou 1h30 ali, 1 hora, melhor dizendo, na Itália, e ali, de alguma maneira, aquilo ajudou. Só que, né, Bruno e Adalto, a Fórmula 1 é o campeonato em que ótimas regras, na prática, viram regras não tão boas. Né? Como aquela regra do pneu do Q2, do Qualify, que a ideia é ótima, mas os caras... O buraco é tão grande que as grandes estavam se beneficiando da regra. E aí tem essa regra dos jovens pilotos nas sextas-feiras, que eu acho que deveria ser ampliada, não é só 2, tem que ser muito mais sextas-feiras para pôr jovem piloto, porque é a única maneira. Aí a Fórmula 1 vai dar jeitinhos, né? Libera a Alfa Romeo, porque considera o Zul um estreante. Aí a Alfa Romeo só precisa pôr um, porque pediram para a FIA para colocar o Zul como preenchedor dessa vaga no Bahrein. Claro que tá errado. Claro que não. A ideia não é essa. Que absurdo, só porque o Zul é estreante. Então esses jeitinhos... Ele já tem quantas corridas de Fórmula 1, né? Porque ele estreou no Bahrein, a Alfa Romeo falou, não, ele está estreando, então ele já é o nosso Hulk da sexta-feira, que é um absurdo, né? É um absurdo, a regra não foi criada para isso. Então, Bruno, assim, eu acho que foi muito importante para o De Vries sentar num carro de Fórmula 1 e não se sentir ali um corpo estranho, e fazer o que fez. Então, hoje ele tem 3 opções. A Williams, que dizem, já até fez o contrato, já mostrou para ele assim, ó, tá aqui, quer assinar, tá aqui. A Alpine, eu não descarto ele ir para a Alpine. Não estou dizendo que ele é o favorito.
mas não descarto, porque a Alpine vai testar, inclusive, De Vries, Sim. Giovinazzi. Descartar não dá mesmo para descartar. Descartar não. Enquanto não tiver assinado, não pode descartar nada. Sim. Vide Red Bull Porsche, né, Adalto? Vide Red Bull Porsche, que chegaram a quase às vias de fato, no bom sentido, e rasgaram. E não deu certo. E o De Vries agora pinta para ser esse cara da AlphaTauri, né? Porque já está se especulando aí que aí ele indo para a AlphaTauri, aí a AlphaTauri libera, aí sim, seu Adalto, aí a AlphaTauri libera o Gasly. Porque o Gasly acabou de renovar com a AlphaTauri. Então, assim, eu acho que esse é o jogo no tabuleiro. Mas o De Vries hoje ele é uma peça para 3 equipes. Ele tá. E ele tem contrato, olha que coisa engraçada, Bruno. Ele tem contrato para correr com a Maserati na Fórmula E, assinado, e contrato para correr no WEC. Ou seja, o cara ficar parado, ele não vai o ano que vem. Não vai mesmo. Eu falei com o Mate, até publiquei, o Mate falou, ele é louco se não vier para cá. Ele falou assim mesmo, ele é louco se não vier para cá. Porque o Pirata teve com o Pirata apresentou as condições, apresentou um pré-contrato para ele, né? Ele falou que precisava falar com o Toto Wolff antes. Porque ele é da Mercedes, né? Falou que precisava falar com o Toto Wolff antes. E aí o Mate falou, se ele não vier para cá, ele é louco, porque ninguém vai dar as condições que a AlphaTauri vai dar para ele. E o companheiro de equipe meio tranquilo, né? Meio? É o Tsunoda, né? O companheiro. Vai esmagar o Tsunoda. O Adalto, mas o melhor dele ir para a AlphaTauri é visualizar a Red Bull. Né? Então, visualizar o lugar do Pérez. Se o Pérez O Pérez, no ano que vem, não passa lá. Se o Pérez continuar albonizando ou gaslizando, ele pode virar um piloto da Red Bull. Olha só, Bruno, o cara que não teve chance depois de ser campeão da Fórmula 2, quase ninguém tem, né? Olha que virada na carreira, o cara pode estar numa equipe. Mas eu fico feliz com isso, porque assim, a gente torce pro cara ir bem, né? Assim, sentar no carro e destruir, né? Sempre, porque a gente já viu tanto estreante na Fórmula 1 que coloca várias condições, né? Todo estreante que vai lá, eu torço pelo é porque o banco não estava adequado. É porque eu não acostumei com os botãozinhos no volante. O cara sentou no carro no sábado, cara, e arrebentou com todo mundo. E quando acabou a corrida, que ele não tinha força para levantar, falou isso no rádio. Isso aí é o seguinte. Adalto, se o Albon tem apendicite em Singapura, o De Vries não termina a corrida. Não termina a corrida. A gente comentou aqui sobre o Drogovic, né? Que ele vai para Aston Martin e tal. Qual é a chance do Drogovic? Amigo, na hora que ele sentar no carro. Na hora que ele sentar no carro, é cravar os dois. Mas o Alonso, não sei o quê, cravar os dois, porque é a única chance. É o que eu digo aqui das provas que o Pietro fez na Haas. Não falo que ele foi mal, mas não impressionou. O cara tem que sentar e impressionar. Tem que impressionar. É isso aí que você está falando. O problema do Drogovic, eu até abri os braços aqui, que eu achei que você fosse falar. O Drogovic, ele tem que torcer para o Alonso brigar com a equipe. Eu acho muito, muito lamentável, a gente já discutiu isso. A primeira coisa que ele tem que fazer, Fábio, é o que o Bruno falou agora. Agora, no final do ano, ele vai sentar no carro, tem que cravar os dois. Ele vai andar em Abu Dhabi. Ele vai andar em Abu Dhabi. Não pode vir com aquele papo que os pilotos vêm. Não, porque eu cumpri o cronograma. Não. Tem que ir lá e cravar. Aí quem fala assim, olha, agora... amigo, você está no comando do carro. Uma volta você pega e crava os dois. Aí depois você cumpre. Exatamente. Olha só, até para ir na linha do que vocês estão falando. Ele vai andar... Quando eu falo ele vai andar em Abu Dhabi, não é no teste pós-Fórmula 1, não. Ele vai andar na sexta-feira em Abu Dhabi. Quem ele pegar, seja Vettel ou Stroll, porque um vai sair, o outro vai ficar, para ceder a cadeira a ele, ele tem que fazer alguma coisa. Porque nem Vettel nem Stroll hoje são imbatíveis. Nem Vettel nem Stroll são imbatíveis. Gente, é importante dizer, ele pode até ficar com o tempo mais baixo. Não vamos nos guiar só pela tabela de tempo. Ele pode até ficar com o tempo mais baixo. Mas se ele fez um programa de pneu mais duro, de mais gasolina, aí ele cravou. A gente pode não saber que ele cravou. Não, eu sou mais radical. Eu quero tempo. Eu tenho que chegar lá e apresentar o tempo. Mas aí, o cara, é igual o De Vries na Itália, ele passou metade do treino com aquela grade no carro, testando aerodinâmica, com o tanque mais cheio. A gente tem que saber o que o cara está disponibilizado. Mas, Fábio, ele vai andar na sexta-feira e depois vai andar no treino pós. Tudo bem, na sexta-feira pode ser que aconteça isso. Tanque cheio, pneu duro, não tem oportunidade de fazer um temporal.
Mas daí depois, no teste depois, que aí dão essa oportunidade, ele tem que cravar os dois, entendeu? Sim, Ele sim. tem que cravar os dois, senão... Não, e aí é até melhor, né, Adalto? Porque no treino em Abu Dhabi não tem o Vettel e o Stroll, porque o treino é para jovens pilotos. Então, o outro que sentar na Aston Martin, esse aí tem que cravar. Mas aí vai ter a referência do tempo, né? Do vai sábado, ter a referência, domingo, Uma semana antes, qual foi a pole? Né? Mas aí vai testar outro pneu, vai testar o pneu de 2023. Eu lembro o Ricardo. A gente tem que tomar cuidado com os tempos, cuidado com a folha de tempos. Eu lembro o Ricardo quando testou lá e cravou o Vettel e o outro, o Vettel e o... Quem você tá falando? O Ricardo, quando foi testar, ele cravou todo mundo lá, meu. Cravou os pilotos titulares da Vettel e Weber. Hã? Vettel e Weber. Isso. Cravou os caras, cravou todo mundo lá, entendeu? Então, e foi antes, e aí não é que ele foi no ano seguinte para a Red Bull. Ele foi antes, foi para outras equipes. Né? Ele estreou na HRT. Isso é importante. Né? Estreou na HRT, depois foi para Toro Rosso. Agora, olha que coisa, né? Que coisa interessante. Eu lembro o que as sextas-feiras fizeram. Por que eu digo, né? Essa questão de colocar os jovens em 2 sextas-feiras é ótima e tinha que ser ampliada. Tinha que ser 7, 8. Prejudica o final de semana. Cara, você reveza, é uma dificuldade a mais, ninguém morre por causa disso. O cara perde um treino livre e vai bem. Tem muitas vezes o cara consegue ir bem. Mas você pôs jovens pilotos... Olha, lembra bem, Adal, você está falando do Ricardo? Lembra o que as sextas-feiras fizeram para a carreira do Kubica. O Kubica estreava, o Kubica andava só na sexta-feira, cravava, para usar a linguagem a Bruna Leixista, cravava todo mundo e ganhou vaga de titular, virou titular. Ou seja, o Vettel também foi assim, não foi? Não, o Vettel foi pela BMW. Sim, o Vettel foi. Ou seja, hoje em dia, falando de Drogovic, de Herta, de tudo, hoje em dia, como não tem teste para mais nada, antigamente os caras saíam no domingo na pista, na terça já estavam lá em Mugello, o outro não sei o quê. O cara andava muito mais teste do que corrida, antigamente. Muito mais. Hoje, como não tem isso, vamos fazer as sextas-feiras serem mais testes. Dá mais para obrigar jovens pilotos no FP1. Eu colocaria nos dois, FP1 e FP2, mas querem só o FP1, ok. Faça isso 8, 10 vezes, porque aí você começa a ter a vaga de terceiro piloto, alguma coisa valiosa, alguma coisa que dá para se fazer alguma coisa, porque hoje o Drogovic vai... Eu li um texto aqui no Brasil, num site, não foi o Auto Racing, dizendo, o Drogovic vai tomar cafezinho, e isso é bom. Não é bom, não é bom. Piloto de corrida tem que correr. A não ser que o café seja bom, né? Tem café ruim, café bom. Né? O cara gosta de café, né? Café com velocidade. Mas aqui, independente uma coisa é você dizer, é o que tem. Uma coisa é você chegar a essa conclusão. Outra coisa é você dizer que é bom. E eu não digo que é bom. Acho que vocês concordam, né? Não, concordamos. Agora tem uma coisa, hein? A gente, quando anunciou que o Drogovic tinha assinado para ser reserva, eu falei com o pessoal dele na quinta-feira passada, né? Que deu toda essa muvuca aí, e o pessoal, não, nós falamos com todo mundo. Não é que nós nos apressamos, não. Nós falamos com todo mundo. Falaram até com a Indy, não foi, Adalto? Não perguntei da Indy, eu falei da Fórmula 1. Eu falei, agora tá sobrando um monte de vaga aí. Será que vocês não se precipitaram? Não, falamos com todo mundo. Então é isso que sobrou para ele. Então por isso que nós estamos falando. Ele tem que sentar no carro e cravar os caras, entendeu? Se ele quiser ter chance de, por exemplo, ano que vem, um piloto da Aston Martin ter uma doença, sei lá, não pode ter uma diarreia, não pode sentar no carro, colocarem ele e não chamarem outro. Ou até em outra equipe, né? Olha o De Vries aí, né? Até outra equipe. Em tese, ele é da Mercedes, mas, já está sendo considerado na Alpine. O Huckenberg aí. O Huckenberg tem grande chance de ser piloto da Haas, hein? Vocês anotem aí. Tem. Incrível. Grande chance. E o Ricardo, Balbal, né? O Ricardo ele já dá declarações de que não tem problema ficar um ano fora. Mas quando o piloto já chega nesse nível de admitir, para mim vai ser reserva da Mercedes. O Ricardo está num mundo fantástico de Bob, achando que vai voltar em 2024. Não vai, não. O Ricardo não vai, acabou a carreira dele se ele ficar fora. Viu. Qual você acha, Adalto, que seria um bom caminho para a carreira dele? Eu acho que o cara é perfeito para a Indy. O que você acha? Eu acho também. Vai para a Indy, Ricardo. Ou aceita, vai para Williams, vai para
vai para a Haas, sei lá, se oferece lá, não deu, Não, mas vai é para porque eu a acho que não tem essa opção, hein? Acho Talvez que não tenha essa opção, vai para Eu acho que o Williams é uma opção. Eu acho que a Haas fez uma proposta e não ouvi mais falar, não sei se o Adalto tem alguma informação. A Haas estava na ponta. Agora eu acho que a Williams está mais na ponta. Se for para o Ricardo ser titular. Mas é achismo. É melhor do que ficar fora. Ficar fora morreu. Ficar fora, eu digo aqui, podem não concordar, entre ser reserva da Aston Martin, ficar lá olhando Alonso e Stroll, e eu jamais vou me conformar que o campeão da Fórmula 2 é reserva de um filho de dono. Entre fazer isso e ficar na Indy, eu ia para a Indy. Vai para a Indy, cara. Vai se divertir na Indy. É isso aí. É isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos pro Automobilismo. Mas já? Mas já. Passou 5 minutos desse louco. O de quinta-feira teve 1h22. Que absurdo. Ele tá marcando o tempo, né? Tá igual eu assisto vocês. Tá igual um stalker aqui marcando o tempo da gente, ó. Na quinta-feira, então, a gente volta para responder as perguntas, né, de vocês aí. Vamos ver, né, Adalto? A gente talvez tenha que fazer um horário aí. Vamos ver. A gente vai. Opa! Se mudar o horário de quinta é bom, hein? Muda esse horário de quinta. Talvez a gente faça uma live na quinta-feira aí. Vamos ver o que vai dar. Muito bem. Vou pôr pressão, hein? Vou pôr pressão. Se fizerem uma live, eu garanto minha presença. Vou pôr pressão. Pronto, quem sabe? Aí pode ser a solução para os nossos problemas. Só não vão fazer live de manhã, que é o horário que vocês costumam gravar na quinta. A live vai ser às 6 da manhã. Já não basta acordar às 5 para ver o funeral da rainha. Vocês não façam me acordar às 5 para ficar gravando o podcast. Bora. É isso aí. Muito bem, pessoal. A gente vai chegando ao final desse Loucos pro Automobilismo. Não se esqueça de curtir aí o nosso canal. Se inscreve lá, e marca lá o sininho para receber as notificações. Se ativar o sininho, você recebe as notificações. Tem ouvinte que fala assim, eu fico dando F5. Se você ativar o sininho... Ativa o sininho, cara. Então, hoje em dia tem tecnologia para tudo. É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, até na próxima quinta a gente volta com mais Loucos pro Automobilismo. Um grande abraço. Valeu!